Olá, eu sou o professor Valdenor Ferreira, de Direito Empresarial, e nesta aula nós vamos continuar falando a respeito da propriedade intelectual. A propriedade industrial trata de soluções técnicas a serem aplicadas em produtos e processos produtivos. Sua norma regente é a Lei 9.279 de 96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial. Ela regula a concessão de patente de invenção, patente de modelo de utilidade, registro de desenho industrial e registro de marca, além de repreender a concorrência desleal e as falsas indicações geográficas. Tem alicerce na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 29, que afirma que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Os bens tutelados pelo direito industrial precisam ser registrados para fim de constituir o direito do titular e, desse modo, obter a proteção legal. Protege-se a ideia do inventor e não o seu suporte material. A Lei de Propriedade Industrial considera todos os direitos de propriedade industrial como bens imóveis. Isso está no artigo 5º desta lei. A ação judicial para a reparação do dano causado aos direitos de propriedade industrial prescrevem em 5 anos. O direito autoral, ele protege a forma como a criatividade do autor se expressa e o seu registro é facultativo. Enquanto isso, na propriedade industrial, ela protege a ideia, a invenção e o seu registro é obrigatório. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conhecido pela sigla INPE, é o órgão administrativo brasileiro que tem como finalidade conceder a titularidade de patentes e registro de marcas. A responsabilidade do INPE inclui o registro de marcas, a concessão de patentes de invenção e de modelos de utilidade, a averbação de contratos de transferência de tecnologia e franquia empresarial, o registro de desenhos industriais e indicações geográficas, o registro de programas de computador, que são softwares, e o único instrumento destinado a divulgar os atos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial é a Revista de Propriedade Industrial, RPI, disponível gratuitamente no site do órgão. Qualquer cidadão poderá diretamente ou via procurador, que pode ser advogado ou não, praticar atos junto ao INPE, como depositar patentes e registro de marcas. Por conta da demora no registro, que gera muita insegurança jurídica, a falta de competitividade dos agentes econômicos, o INPE resolveu tentar minimizar essa situação através da criação do E-Marcas e do E-Patentes. O E-Marcas é um sistema de registro de marcas pela internet, onde se pode promover os depósitos de pedidos e petições. O E-Patentes é um sistema no qual os pedidos de depósitos de patente, de invenção ou de modelo de utilidade poderão ser feitos pela internet. Além disso, tem o chamado Patentes Verdes, que é um programa que tem por finalidade acelerar o exame dos pedidos de patentes relacionadas às tecnologias voltadas para o meio ambiente. Tem o Patentes BR, que dispõe sobre a priorização do exame de pedidos de patentes com origem no Brasil. E tem os Patentes MPE, que visa dar prioridades ao exame de pedidos de patente depositadas por microempresas e empresas de pequeno porte. A patente é um título concedido ao criador de uma invenção
ou de um modelo de utilidade, assegurando-lhe a propriedade e o privilégio de uso e exploração exclusivos durante determinado período. O título se materializa através da carta patente, que é um documento que impede que terceiros, sem o seu consentimento, venha a produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto e processo produtivo patenteados. O uso indevido de um bem patenteado é considerado contrafação, que é o chamado crime de pirataria. E uma ação judicial pode ser usada para abstenção do uso indevido e perdas e danos. O artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Propriedade Industrial diz que a patente pode ser requerida pelo autor da invenção, por herdeiros ou sucessores, pelo cessionário ou adquirente, ou pelo titular, no caso de contratos de trabalho. A invenção está relacionada à criação de algo novo que possa ter aplicação industrial. Não se confunde com a descoberta, que significa achar algo que já existe. É possível a patente de processo produtivo, ou seja, as fases pelas quais um produto é fabricado. Os requisitos para a invenção ser patenteável são a novidade, onde deve ser algo inédito e extraordinário, sendo considerado novo o que não estiver no estado da técnica. A invenção tem que ser obtida através de uma atividade inventiva, ou seja, deve ser uma criação decorrente da imaginação ou da inteligência humana, não uma descoberta, e deve ter uma aplicação industrial, ou seja, deve ser algo que possa ser explorado economicamente e produzido em larga escala. O prazo de vigência da patente, de acordo com o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, é de 20 anos, não prorrogável. Ou seja, após esse período, ele cai em domínio público, onde qualquer pessoa vai poder produzir este produto. O modelo de utilidade é o objeto de uso prático que apresenta ato inventivo do qual resulte melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. É uma inovação, um aprimoramento ou um incremento de uma invenção. O prazo de vigência do modelo de utilidade, de acordo com o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, é de 15 anos, também não prorrogáveis. Após esse período, cai em domínio público. Os requisitos para o modelo de utilidade ser patenteável são o caso da novidade, que deve ser algo inédito, extraordinário, sendo considerado novo o que não estiver no estado da técnica. A atividade tem que ser inventiva, ou seja, deve ser uma criação decorrente da imaginação ou da inteligência humana, não uma descoberta. E a aplicação industrial diz que deve ser algo que possa ser explorado economicamente e produzido em larga escala. Os micro-organismos transgênicos, eles podem ser patenteados como invenção ou modelo de utilidade, desde que preencham os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Isso está no artigo 18, inciso 3º da Lei de Propriedade Industrial. Nesse artigo 18, parágrafo único, afirma que devem ser organismos que expressem uma característica normalmente não alcançável pela espécie, em condições naturais. O gene e o genoma não podem ser patenteadas. Já o processo técnico de isolamento do gene pode ser objeto de um pedido de patente.
Para entender melhor, gene é a parte da célula que contém o código genético do ser vivo, determinando as suas características individuais, e genoma é o conjunto de genes de uma espécie de ser vivo. Não são consideradas invenções nem modelo de utilidade as descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, regras de jogos, técnicas e métodos operatórios, o todo ou parte de seres vivos, obras literárias, programas de computador. Invenções e modelos de utilidades contrários à moral e aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública também não poderão ser patenteáveis. De acordo com o artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial, desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que podem ser aplicado a um produto, proporcionando, na sua configuração externa, um novo e original resultado visual e que possa servir de modelo para fabricação industrial. O regime jurídico do desenho industrial é a Lei 9.279 de 96, também é conhecido como Lei de Propriedade Industrial. Os requisitos para o registro são a novidade, de acordo com o artigo 96, e a originalidade, de acordo com o artigo 97. O prazo de vigência é de 10 anos, contados da data de depósito, prorrogável por 3 prazos sucessivos de 25 anos, podendo valer por até 25 anos. Não são considerados desenho industrial obras de caráter puramente artísticos, pois são tutelados pela Lei dos Direitos Autorais. Não é registrável o que for contrário aos bons costumes e à moral e atente contra a liberdade de crença ou ideia vulgar, etc. Está no artigo 100 da Lei de Propriedade Industrial. As indicações geográficas gozam de proteção jurídica pela Lei de Propriedade Industrial. Além da indicação da origem do produto, representam uma garantia institucional de qualidade em função do local da fabricação ou da colheita. Não estão sujeitas à limitação temporal e contribuem para o desenvolvimento socioeconômico da região produtora do bem, pois criam uma espécie de selo de qualidade, uma certificação. De acordo com o artigo 176 da Lei de Propriedade Industrial, constituem indicações geográficas. A indicação de procedência, que é o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade que tenha tornado conhecimento como centro de extração ou produção de determinado produto ou prestação de serviço determinado. E a indicação de origem, que seria o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Marca é o sinal colocado em produto ou serviço para que este seja identificado e distinguido, impedindo que possa ser confundido pelo público com outros bens, produtos ou serviços semelhantes. É uma representação gráfica que pode ser uma palavra, uma expressão, um símbolo ou um emblema
estampado no produto ou sirva para sua identificação. No Instituto Nacional de Propriedade Industrial, os registros são efetuados por classes, podendo haver a possibilidade de mesmo nome ou expressões ser registradas em classes distintas, sem existência de colidência absoluta ou nulidade do registro. A marca de alto renome é aquela bastante conhecida pelas pessoas, nacional ou internacionalmente, o que a faz merecedora de proteção em todos os ramos de atividade quando registradas no Brasil. A marca notoriamente conhecida é aquela amplamente conhecida pelas pessoas naquela área de atividade em que opera o titular da marca. Tem alcance menor, pois se dá no ramo específico. Nós temos também a marca de alto renome, que se dá pela fama da marca e pela extensão geográfica que alcança, não podendo ser registradas por ninguém, mesmo em ramos distintos. A marca consagrada é aquela que se torna sinônimo de produto ou serviço se confundindo com ele. Pela sua consagração, ela será invariavelmente uma marca notoriamente conhecida ou às vezes de alto renome. O prazo de vigência do registro de marca é de 10 anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, sem limites de vezes. Não podem ser registradas como marcas, brasão, medalha, desenho contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda as crenças ou cultos religiosos, sigla de órgão público, título de estabelecimento ou de empresa de terceiros, nome civil, apelido, nome de evento, indicação geográfica, etc. As marcas podem ser nominativas, quando tem um sinal formado apenas por palavras, ou pela combinação de letras ou algarismos, sem apresentação fantasiosa, criativa ou imaginária. Pode ser figurativa, quando apresenta um sinal distintivo por desenho, imagem ou formas fantasiosas em geral. E pode ser mista, quando há uma combinação de elementos nominativos e figurativos. A marca de produto ou serviço é utilizada para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa. A marca é uma espécie de assinatura do empresário. A marca de certificação ou de garantia é utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, de acordo com o artigo 123, inciso 2º da Lei de Propriedade Industrial. A marca coletiva é usada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de determinada entidade. As associações ou cooperativas podem ser consideradas como entidades legitimadas a obter o registro de uma marca coletiva que poderá ser utilizada pelos seus associados ou cooperados. A marca virtual ou domínio de internet é uma designação que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores e serviços na rede mundial de computadores. Bem, esta foi a nossa aula de revisão sobre propriedade intelectual.
revejam a quantidade de vezes que for preciso, façam suas anotações, leiam as leis citadas nesta aula. Bons estudos para todos e até a próxima oportunidade.